E hoje nós vamos falar então sobre Sócrates, pessoal. Vamos lá. Quando a gente fala de Sócrates, normalmente todo mundo fala, Sócrates, beleza, é o cara lá que falava que tudo que sei é que nada sei, o cara que falava do método socrático, da maêutica, aquele que falava da ironia. Não, eu tô ligado, sei tudo sobre Sócrates. Eu e o Sócrates andavam ali juntinhos, ficavam ali na água, ali, trocando uma ideia, tomando um refresco da época. O pessoal gostava muito de vinho, né, com água. Beleza, essa é a parte bonita da coisa, beleza? Só que pelo que diz respeito exclusivamente da filosofia, nós temos que entender aqui dois elementos primários. Primeiro ponto, antes de Sócrates, ou a filosofia pré-socrática, aquela que vinha antes do Sócrates, né? Essa filosofia, ela tinha um tema. Qual que era esse tema? Nós já vimos isso aqui, né? Era a natureza, beleza? Era a natureza. Então, seja, a physis, bacana? Então, a física, beleza. Então, eles eram os que estudavam o cosmo, o universo, os fenômenos, etc. Quando chega a filosofia socrática, ela tem um marco. Por que ela tem um marco? Ela tem uma outra perspectiva. Qual que é a outra perspectiva? A filosofia socrática, ela em particular, começa a abrir um campo mais moral, antropológico, pessoal. Então nós temos o quê? Uma virada epistemológica. Professor, o que é epistemologia? O que é epistemologia? Epistemologia, ela é nada mais, nada menos do que uma teoria do conhecimento. É o modo como nós conhecemos o mundo. Então, seja, uma criancinha conhece o mundo, ela conhece os pais, ela conhece o universo a partir da observação, a partir do seu uso racional. Então, seja, a partir do momento que ela começa a observar que todo mundo está andando, ela vai pensar, opa, peraí, eu também talvez eu consiga, deixa eu tentar me apoiar aqui para ver se eu consigo. E isso é epistemológico, beleza? Tem uma concepção do conhecimento aí. Tem algo ali sendo discutido, como essa criança conhece o mundo. Só que aí, nesse caso do Sócrates e os pré-socráticos, há uma virada. Então, o tema do conhecimento até então era a natureza, a origem das coisas, da arqué, beleza? E com Sócrates aqui agora, nós temos uma outra perspectiva, uma perspectiva antropocêntrica. Ou seja, nós colocamos aqui o ser humano no centro. Então, quando a gente fala de Sócrates, nós temos uma dimensão epistêmica, né? Então, seja, essa concepção epistêmica aqui, nós temos o homem, né? O anthropos, beleza? Esse anthropos, ele está aqui diretamente relacionado a algumas temáticas. Quando a gente fala do ser humano, a gente tem que levar em consideração a moral. Nós temos que levar em consideração, além dessa moral, uma vida política que estava sendo concebida na Grécia naquele período. Então, ou seja, há uma política. Vocês perceberam que minha letra é ridiculamente feia, né? Então, nós vamos suportando aí esse garrancho aqui e vamos seguindo. Então, essa dimensão antropológica, essa antropologia filosófica, pessoal, ela tem uma coisa muito interessante, muito peculiar. Por quê? Primeiro, nós vamos voltar à Grécia Antiga. Vamos lembrar daqueles belos momentos onde os diálogos platônicos e socráticos nos encantavam de maneira magistral, beleza? E quando nós estávamos lá, nós estamos vivendo o auge dessa Grécia. Uma Grécia que acabou de vencer as guerras médicas, que acabou de cobrar várias taxas de Esparta e de todas aquelas pequenas ilhas ou pequenas civilizações ali ao redor de Atenas. Então nós estamos vivendo o seu auge, o seu apogeu, a cultura, a arte, a literatura, a filosofia, a política, tudo isso está ali sendo articulado. E chega um cara meio estranho, né, andando meio empenado, que começa a fazer algumas perguntas, por exemplo, o que é o belo, o que é o justo, o que é o certo, o que é o errado, e isso começa a tornar as pessoas um pouco descontentes. Primeiro, por que ele está fazendo isso? Essa é a primeira pergunta que nós temos que nos colocar. Por que Sócrates está fazendo isso? Se nós temos aqui um cara se preocupando com a verdade, se preocupando com aquilo que é justo, com aquilo que não é, etc., nós temos que lembrar também que existe um outro grupo de pessoas, estudiosos da época, chamados sofistas. E tudo isso gira em torno de um único contexto, que é o contexto político. Então, quando nós pensamos aqui, política, pessoal, política.
que nós temos? O que nós podemos traduzir a palavra política do grego? Se a gente fosse traduzir agora do grego antigo para o português. A palavra política significa social. Então, quando Aristóteles vai afirmar lá no início da obra dele, a política, tu anthropou logon politikon. O que significa? O homem é um animal político. Isso em português, de uma outra maneira, de uma outra tradução, seria: o homem é um animal social. O homem é um animal que se socializa. Ele está ali. Então, ao mesmo tempo, se a gente for pensar aqui numa esfera geral, olha, numa esfera geral, a política é uma forma de se estudar a sociedade que está composta em grupo, é uma vida em grupo, e a moral, olha para você ver, a moral seria uma forma de estudar o ser humano na sua privacidade, no seu singular. Então, na privacidade. Então, primeiro, não é pago, beleza? A política, isso aqui então não é um carimbo de pago quando você vai no supermercado, beleza? Esse PG significa política, é uma concepção de grupo, e ali não é Ministério Público, tá bom? Ali é o quê? A moral diz respeito exclusivamente à vida privada, à vida em particular. É a minha conduta individual diante da cidade. E agora, no caso político, é eu junto com o meu grupo, seguindo ou não essas regras. Então aqui entra a rivalidade que todo mundo fala, né? Sobre a questão da filosofia sendo compreendida de uma perspectiva filosófica, a questão da democracia, a questão dessa relação dos sofistas, se eles são filósofos, se eles não são, se eles estão só preocupados com relativismo, etc. Nós não podemos esquecer também que quando a gente fala de Sócrates, o Sócrates tem um método, esse método não está diretamente ligado ao uso do senso comum, ou seja, da opinião. Nós não estamos falando de opinião, estamos falando de um método que seja eficiente nessa busca epistemológica, ou seja, nessa busca do conhecimento, da episteme. E esse método está focado exclusivamente no quê? Na antropologia. Na antropologia. E essa antropologia, né, ela tem como objetivo entender essa relação entre o político e entre o grupo, né, entre a relação social e o privado, ou seja, entre a política e a moral. Então nós temos aqui o público e o privado. E o privado. Beleza? Por outro lado, nós temos aqui os sofistas. Pessoal, os sofistas têm um método? Tem, todos nós temos. Então nós temos aqui um método que seja... Qual que é o método? É a retórica. Aí tem os componentes da retórica, beleza? Depois disso nós temos o relativismo, aí sim entra o relativismo. E esse relativismo nos explica exclusivamente o quê? Somente a vida pública. Bacana? Isso tudo vai desembocar onde, Jesus? Vai desembocar tudo lá em Platão, beleza? Então, quando a gente fala aqui exclusivamente nos sofistas, qual que é o método? A retórica. A retórica em si, ela tem alguns mecanismos de funcionamento. A mesma coisa o método socrático, a maiêutica, né? A maiêutica, ela não tem lá a sua tese, né? O modo como eu falo, eu defendo uma opinião, aí depois a Silene vem com uma opinião contrária à minha, nós vamos discutindo, debatendo, até chegarmos num consenso. Pode ser que sim, pode ser que não, beleza? Só que a questão é, onde entra a ironia socrática? A ironia socrática, ela entra quando eu, Elton, já sei a resposta, mas eu quero te provocar e te conduzir a essa resposta. Então aí a ironia, eu dou como eu não sei de nada. Não, eu não sei nada não, sei nada, estou aprendendo. Sou apenas um mero aprendiz do cosmo, do universo. Essa ironia, né? Ela vai assim, você sabe de tudo e tal. Então o que é justiça, né? Você é um samurai, você aplica da justiça, você sabe o que é justiça, aí ele dá a opinião dele. E eu venho retruco a opinião dele. E nesse debate, eu vou tentando conduzi-lo àquilo que aparentemente já é tratado ali como justo, já é tratado como uma verdade, beleza? Então esse é o primeiro ponto do método socrático. Então sempre é uma composição do ser humano em relação ao mundo, ou seja, uma concepção mais antropocêntrica.
o ser humano está no centro, beleza? Então esse é um ponto. E a partir daí você começa a compor esse campo do público e do privado. Por quê? Qual que era o auge político da época? A democracia grega. Então, ou seja, esses temas como justiça, como o que é educação, o que é correto, etc., era algo muito importante dentro de uma democracia.